A paz do Senhor, queridos, estamos chegando, tá, em mais um breve comentário da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos aqui em frente, tá aqui na minha frente a revista, para nós, né, não sairmos assim do tópico, né? Não é o que eu pretendo dizer, é o que está escrito na lição, é para nós não sairmos assim da visão, né, da revista, tá? Dessa feita, queridos, nós vamos estar comentando a lição de número 6. For bom para você, professores, professoras, talvez você está me ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo, receba as bênçãos da parte do Senhor. Nossa feita, lição de número 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. O texto áureo está aqui inserido em 1 Samuel capítulo 15 e o versículo 23, que nos diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não reine mais. Então nós observamos que quando Samuel pronunciou isso a Saul, Saul ainda viveu reinando vários anos, mas Deus já não estava com ele. Por quê? Porque Saul, ele foi rebelde, ele se rebeliou. Saul, ele não andava mais na direção de Deus, não obedecia mais a Deus, né? E isso confinou-se, né, um fim trágico, tá, na vida de Saul. Verdade prática: o cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado de rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza, tá? Então deixa eu te dizer algo, fica debaixo de uma obediência, fica debaixo de uma instrução, né, assim, pastoral, de uma instrução do seu líder, que sim, você vai estar debaixo de uma obediência e o teu ministério vai crescer poderosamente. A leitura bíblica em classe está registrada em 1 Samuel, né, capítulo 15, versículo 17 ao 28, tá? Então, e nós vamos já analisar o que acontece, será, com uma pessoa que se rebelia, né? O que acontece? Qual é o ponto? O que está dentro dessa pessoa para ser rebelde? Primeiro ponto que está dentro de uma pessoa para ela ser rebelde significa orgulho. Deixa eu repetir isso aqui. Significa orgulho. É o fator determinante para o pecado de rebelião, tá? Então a pessoa se desenvolve, na realidade, uma personalidade egoísta e orgulhosa, tá? E o orgulho passa a dominar o coração e o processo da rebelião está prestes a ser instalado. A pessoa não percebe, mas o orgulho, né, ela é um ponto que a pessoa talvez nem perceba, mas está dominada pelo orgulho. E aí sim é o ponto para se desencadear um processo de rebelião. O que é rebelião? Não ser mais dirigido por ninguém. Porque tem pessoas que é desse jeito, ele não obedece ninguém. Não, eu obedeço a Deus. Se eu te falar algo, se você não obedecer à liderança que você está vendo, tem uma possibilidade grande de você não obedecer a Deus, porque Deus você não vê. Deus nós não vemos, Deus nós cremos pela fé, né? Pela fé. E se nós, né, digamos que nós obedecemos a Deus que nós não vemos, não, nós temos que obedecer à liderança que nós vemos, aí as bênçãos de Deus chegam às nossas vidas. Deus na história sempre levantou, levanta e vai continuar levantando liderança. Para você ter uma ideia, até na grande tribulação, Deus vai levantar duas testemunhas específicas para Israel naquele tempo. Mas naquele tempo vai ser transmitida em cadeia internacional para todo mundo. Então isso quer dizer que Deus mesmo, na grande tribulação, Deus ainda vai levantar líderes, tá? Então seja submisso, né? Retrocede, volta para trás, né? Que Deus se alegra e vai se alegrar disso. Não vai sozinho não, tá? Não vai sozinho, não toma decisão sozinho, peça a orientação de Deus e as bênçãos do teu líder, tá?
Peça isso e você vai ser grandemente abençoado. Olha a introdução. Nesta lição, trataremos sobre a rebeldia de Saul e a sua rejeição por parte de Deus. Rebeliou e Deus se rejeitou a Saul. Essa rebelião a gente sabe, que o querubim ungido, que é o nosso adversário, o que aconteceu com ele? Em vez dele ser submisso a Deus, tinha tudo na submissão. Ele preferiu, através do orgulho, se rebeliar contra Deus, e nessa rebelião ele não preferiu ficar mais no céu, não preferiu nada daquilo por causa da submissão, e ele preferiu ser rei no inferno. Então analisa a condição do querubim ungido, do nosso próprio adversário. Ele não quis ser submisso a Deus, preferiu reinar no inferno. Então, analisa isso. Tá? Vamos analisar o primeiro subtópico, a definição da rebeldia. Tá? Ponto 1, o conceito. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência e opor-se a uma autoridade. É isso aí que é a rebeldia. Você se opõe a qualquer autoridade. Na empresa, no serviço, no trânsito, ainda mais dentro da igreja. Então tudo que se opõe é sinal de rebeldia. Olha o número 2, o aspecto bíblico. Algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo aqui Jeremias 3:23, 31:22, apontam a nação de Israel como filhos rebeldes. E Oséias 4:16, ele diz que Israel naquele tempo é comparado a uma vaca rebelde. Oséias 4:16. Então, portanto, preste atenção, o real significado da rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus às mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também a adoração ao ídolos. Olha o que leva à rebeldia, aqui exclusivamente falando de Israel, mas nós já podemos abrir aqui um leque, o que leva a pessoa a se rebeliar. Lá na frente, as condições são trágicas de uma pessoa nessa condição. O cristão não pode viver na prática de rebeldia, visto que o seu ser há uma natureza implantada por Cristo. Se dentro de nós tem um Espírito Santo, como que pode uma pessoa chegar a esse nível? Então, significa, nós observamos a vida de Saul, que aos poucos o Espírito Santo foi afastando de Saul. O Espírito Santo foi afastando de Saul. Então, cuidado, que talvez o Espírito Santo já não está mais com você. Então, você tem que fazer o quê? Humilhar, voltar atrás, pedir perdão e recomeçar. Olha o número 3, o cristão e a rebelião. A Bíblia ensina que ao cristão respeitar todas as autoridades. A Bíblia ensina isso aí. E as Escrituras também, o cristão deve sujeitar-se a uma autoridade. Quanto à prioridade da justiça está em risco e quanto à violação aos princípios bíblicos. Só uma condição, que a Bíblia registra que em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 29, que eles falaram assim para Pedro e João: vocês não pregam mais a palavra de Deus. Aí Pedro falou assim: convém que nós obedecemos a Deus e não os homens. É nessa situação só, que a Bíblia abriu, que eles queriam calar a voz da igreja, e a voz da igreja não pode ser calada. Nós vamos continuar pregando a salvação, que Jesus Cristo ainda salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Agora, isso ninguém pode fazer nós calarmos. Nós temos isso aí, está dentro de nós. E muitos pagaram a vida por causa disso aí, e muitos pagarão por suas vidas por causa disso aí. Não é esse tipo de desobediência. No Antigo Testamento mostra lá que os 3 amigos de Daniel, Ananias e Misael,
e Azarias, né? Isso aí está registrado lá em Daniel capítulo 3, versículo 16 e 17, que eles não, mesmo depois deles ali ser detectado, que eles não se dobraram perante aquela estátua, né? Eles não pronunciaram, na realidade, palavras ofensivas contra aquele soldado, aquelas pessoas que estavam lá. Isso significa que eles foram obedientes, né? Eles não xingou, não falou nada. Nós só não vamos dobrar perante a estátua, e acabou ali, não xingou, não falou nada. A gente vê ali o verdadeiro cristão. Deixa eu dizer algo, Deus não impede, né, nós de passar por algumas circunstâncias. Aqui, para Ananias, Misael e Azarias, eles passaram, né, por essas circunstâncias, mas Deus manifestou dentro, né, da fornalha. Quem sabe, estou falando com alguém aqui nesse momento, você está passando por essa situação, mas dentro dessa situação Deus vai manifestar e vai virar o jogo. Receba essa palavra, né, no nome de Jesus. O tópico 2 da revista, a rebeldia de Saul, né? Primeiro subtópico, não cumpria com a ordem divina. Olha aqui, por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas. Então Deus usou, mata os amalequitas, porque os amalequitas foi a primeira nação que se levantou contra o povo de Israel no deserto. Vocês analisarem Moisés, quando ele tinha que ficar com a mão erguida, né, Arão e Ur, né, ali, perceberam que a unção estava sobre Moisés e passava pela mão de Moisés. Então quando o líder estende as suas mãos, você abaixa a cabeça que a bênção vai passar para você. Então eles perceberam que a bênção estava sobre Moisés, então as mãos de Moisés tinham que ficar erguidas, e isso aconteceu quando a mão de Moisés abaixava, né, e Israel perdia. Quando erguia, Israel prevalecia. Essa nação que se levantou, a primeira foi os amalequitas, e posteriormente nós vemos aqui que Deus vai tratar com os amaleques, né, os amalequitas. E Deus falou, destrói tudo, e toda a história vai dizer que Saul, ele não ouviu a voz de Samuel, né? Então isso significa que ele não ouviu a voz de Deus, porque Deus falava através de Samuel. Toda liderança, Deus vai falar através da tua liderança, do teu pastor, do apóstolo, né? Deus vai falar através dele. Se você não obedecer a tua liderança, que Deus está falando através dele, você tem uma possibilidade muito grande, né, do orgulho já tiver entrado dentro de você e está te dominando aos poucos. Analisa, né, esse ponto, né, da sua vida. Então ele não cumpria as ordens divinas. Ao número 2 do subtópico 2, tá? Deus abençoa a sua vida. Deus arrependeu em relação de Saul. Deus se arrependeu. Foram duas as razões por isso. Primeiro, Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus. Ele parou de seguir e de executar a vontade de Deus. Sabe, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Não é assim. Não é desse jeito. É do jeito que a Bíblia diz. É aí que nós enganamos. Não é do jeito que o pastor diz. É do jeito que a Bíblia diz. Por isso que o salmista vai dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração. Então a palavra, ela tem que ser a priori. E na verdade, muitos hoje não estão querendo ser dirigido mais pela palavra. Não adianta você pregar e avivar se você não estiver debaixo de uma obediência. Então Deus, né, se arrependeu em relação, né, de Saul. Deus não tolera o pecado e dessa forma não poderia deixar Saul continuar se dirigindo o seu povo. Isso quer dizer, numa hora certa, Deus vai agir, tá? Porque Deus, ele está vendo tudo, ele sabe de tudo, ele vai agir. O prazer de Deus não está em sacrifícios, tá? Mas na obediência do ser humano à sua palavra, que eu acabei de mencionar. Não está em sacrifício. Eu vou, eu canto, eu prego, eu vou, eu faço. Mas se não estiver debaixo de uma obediência, você está totalmente fora, né, da direção de Deus. Isso aí é tão verdade, né, que Deus requer do seu povo a obediência. Está registrado, depois você analisa aí, Salmo 50,
o verso 13 e 14. É do tópico 2, o subtópico 3, a rebelião como pecado como pecado de feitiçaria. Essa expressão traz a ideia, preste atenção aqui, de uma decisão por meio de adivinhação ou lançamento de sorte. Então é como pecado de feitiçaria. Olha o nível, hein? O nível na realidade que a pessoa desce como pecado, e esse pecado está exclusivamente, é pecado para condenação eterna. Deus, nesse contexto, o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifícios a Deus quando se quebra os seus mandamentos por desobediência deliberada. Então não adianta, tá? Não adianta, Quem age assim coloca a sua vontade no lugar de Deus. Quem age desse jeito, ele coloca a vontade no lugar de Deus. Pensa que Deus está com ele, mas não está, tá? Então, a insolência e a arrogância de Saul revelam a tentativa de ele se impor o lugar de Deus. Eu vou finalizar esse tópico com a palavra de Martim Lutero, que diz desse jeito: estava certo quando ele disse, Martim Lutero, diante da palavra, eu é que tenho que me render. Olha que Martim Lutero expressou. Diante da palavra, eu que tenho, nenhum de nós jamais pode ou deve querer impor-se à vontade perante as ordens do Senhor. Deus falou, está falando. Não tem como maquiar, a palavra do Senhor. Subtópico 3, Subtópico 3, Saul, um líder sem critérios, Vamos analisar então, o tópico primeiro, subtópico primeiro, na realidade, do subtópico 3. Não sabia esperar, Uma das provas de que Saul não tinha critério para a liderança era a sua impaciência. A pessoa que é impaciente ainda não foi transformada pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Faz as coisas sem pensar. Não sabia esperar. Vou dar um subtópico aqui, lembrei agora sobre aqueles dois irmãos, Esaú e Jacó. Você lembra que Esaú não soube esperar e perdeu o direito de primogenitura, porque não soube o que? Esperar. E a Bíblia diz, espera com paciência no Senhor. Aí ele se inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Então, uma das provas, Saul não tinha esse critério de liderança porque ele não tinha paciência. A falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício, mesmo ele não sendo sacerdote, mas foi de não esperar o profeta Samuel para receber as bênçãos de Deus. Na obra de Deus é preciso capacidade para esperar. O salmista esperou com paciência, mencionei isso, Salmo 41. Na obra de Deus é preciso capacidade de esperar. Então continua esperando. Na hora certa, esperando e adquirindo conhecimento. Não adianta ficar esperando sem fazer nada. Você vai esperando e adquirindo conhecimento, o temor de Deus e a obediência, e na hora certa Deus vai te levantar. Receba isso no nome de Jesus. Subtópico 2 do tópico 3. Saul, o rei rejeitado. Destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado e de não atentar à voz de Deus. 1 Samuel 13:13. Ele já não era mais dirigido por Deus. Ele não queria mais ser submisso à voz de Deus. Amém? Então essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos todos num só propósito, tá? E nós vamos aqui para a conclusão desta lição. O que é ter sucesso no ministério? O que será isso, ter sucesso no ministério?
É ter uma agenda concorrida? Será que é isso? É um estilo de vida confortável? Será que é isso? Não. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para o cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. E sim, a obediência completa ao Deus da palavra. Assim, Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que o princípio, Eclesiastes 7:8, que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. Deus abençoe a sua vida, tá? For bom para você, repasse essa aula e que Deus continue te abençoando. E outra coisa, não esqueça, a prioridade é a obediência. Até o próximo comentário. Até mais. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.